Um vídeo que mostra o jogador Neymar e a mulher que o acusa de estupro num quarto de hotel está circulando desde ontem em aplicativos de trocas de mensagens e na internet. É um trecho de cerca de 1 minuto de duração. As imagens teriam sido gravadas no dia seguinte ao do suposto estupro que ela denunciou. No começo do vídeo aparece apenas o quarto vazio. Em seguida, Nájila Mendes de Souza e o jogador Neymar conversam amistosamente. Depois Nájila começa a bater nele e pergunta se ele vai bater nela. Neymar diz que não. E aí Nájila diz que ela vai bater. Vejam como a ação transcorre. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? No trecho do vídeo que veio a público, que tem 1 minuto de duração, Nájila fala em agressão, mas não menciona estupro. Não se sabe se há menção a estupro nos outros 6 minutos de gravação, que não foram divulgados. Fontes da polícia informam que o vídeo foi gravado no dia 16 de maio, um dia depois do suposto estupro. A troca de mensagens com Nájila, exibida por Neymar, mostrava que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher como do suposto estupro, mas parecia indicar que eles não tinham se encontrado no dia 16. Ambos falam do desejo de um segundo encontro. Ela diz que quer ver o jogador de novo e Neymar responde: "Claro que quero transar com você de novo." Ela pede: "Traz alguma coisa para eu levar para o meu filho." Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve que ele a deixou sozinha. "Eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada, me deixando esperando." Com a divulgação do vídeo, sabe-se agora que eles se encontraram mais tarde, depois desse último diálogo. O advogado de Nájila, Danilo Garcia de Andrade, disse que ainda não assistiu à íntegra do vídeo e não soube dizer qual é o conteúdo dos 6 minutos que ainda não foram divulgados. Apesar de o vídeo só mostrar Nájila agredindo Neymar, o advogado disse que o objetivo da sua cliente era mostrar que ela foi agredida e estuprada. O segundo encontro, o que ela me disse sobre o segundo encontro foi o seguinte: que ela precisava de uma prova de que aquela agressão, que aquele tapa, era o Neymar que teria dado. Então ela atraiu o Neymar novamente ao quarto e gravou o Neymar naquela situação. Eu ainda não vi o vídeo de forma exaustiva, eu vi 1 minuto do vídeo. O advogado disse que Nájila deve comparecer à delegacia que conduz o inquérito aqui em São Paulo às 11 horas da manhã de amanhã. E que o vídeo só deve ser entregue à polícia depois que ele for estudado pela defesa. O pai do jogador viu a imagem e disse que ela prova que o filho estava sendo agredido pela denunciante, que a mulher provoca uma agressão para ver se ele revidaria e que Neymar, ao perceber que era uma armadilha, se jogou para trás na cama. Em entrevista ao SBT ontem à noite, Nájila disse que sua intenção ao viajar para Paris era ter relações sexuais com Neymar e confirmou que passagem e hospedagem foram pagas por ele, mas que ao recebê-lo no hotel, Neymar estava agressivo. Que mesmo assim, como tinha muita vontade de ficar com ele, começou a trocar carícias com Neymar, até que perguntou se ele havia levado preservativo, já que ela não tinha. Segundo Nájila, ele respondeu que não, e ela então disse que não ia acontecer nada além do que já tinha acontecido. Nájila falou que Neymar primeiro ficou em silêncio, depois a virou e cometeu o que ela chamou de ato, enquanto batia violentamente nas nádegas dela. Nájila afirmou que repetiu algumas vezes para ele parar. Ela disse que tudo foi muito rápido, questão de segundos, até que ela conseguiu se retirar para o banheiro. Em outro trecho, Nájila lembra que no dia seguinte, Neymar mandou para ela uma foto dela machucada nas nádegas. É o trecho da mensagem divulgada por Neymar em que ela diz que vai ter volta, e ele responde: "Vai nada", e ri. Ela não foi perguntada e não explicou como Neymar conseguiu fazer uma foto dela machucada, se na versão dela, ela escapou em poucos segundos para o banheiro. Sobre o fato de ter mantido conversas amistosas com ele após o primeiro encontro, Nájila disse que fez isso para que Neymar continuasse a falar com ela e assim pudesse provar
o que ele fez com ela. A delegada que investiga o suposto estupro tem em mãos uma carta precatória com 2 perguntas a serem feitas a Nájila no inquérito que apura a exposição de imagens íntimas dela por Neymar nas redes sociais. A primeira pergunta: se Nájila confirma que as conversas divulgadas pelo jogador realmente aconteceram. E a segunda: se ela autorizou a publicação ou se compartilhou conversas e imagens com pessoas ou grupos na internet. A delegada Juliana Lopes Bussacos, que investiga o suposto caso de estupro, quer ter acesso à íntegra do vídeo. O homem que chegou à porta da delegacia é José Edgar Bueno. Ele foi o primeiro advogado de Nájila Mendes de Souza. Acompanhado por outro advogado, José Edgar não falou com a imprensa. Não tem nada a declarar. O José Edgar veio hoje apenas complementar algumas informações, preservando o sigilo profissional que lhe cabe com relação a, no caso, a sua ex-cliente. Esta é a doutora Juliana Lopes Bussacos, a delegada que investiga a acusação contra o jogador Neymar na Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Sul de São Paulo. Eu prefiro não dar mais informações, gente. Obrigada. Ela já recebeu o relatório clínico particular feito pela mulher no dia 21 de maio. E hoje, a delegada protocolou no Instituto Médico Legal um pedido para que esse relatório seja analisado por um grupo de médicos legistas. É o chamado corpo de delito indireto. O objetivo é analisar se as queixas da mulher e as lesões têm relação com o caso. Hoje à tarde, o médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli, que assina o relatório clínico particular, esteve na delegacia. Ele não deu entrevista, mas confirmou o laudo. E não entrou em detalhes sobre o exame por causa do sigilo médico-paciente. Ele afirmou que não tirou as fotos que foram anexadas no final do relatório. A mulher que denunciou o Neymar por estupro disse à polícia que vai voltar aqui à delegacia amanhã. A delegada quer tirar dúvidas sobre o depoimento que Nájila prestou na semana passada e, principalmente, ter acesso à íntegra do vídeo que mostraria a agressão de Neymar. Hoje, o Jornal Nacional teve acesso a um boletim de ocorrência registrado em 2014. Um caso de violência doméstica com lesão corporal. Na época, Nájila relatou à polícia que, depois de uma briga com o marido, ela estava na sala de estar, comendo uma maçã com uma faca na mão. E disse que ele partiu para cima dela. Foi puxada pelos braços, foi quando o marido foi atingido pela faca. A polícia tem um novo fato a esclarecer neste caso. Nájila diz que o apartamento onde mora foi arrombado. No fim da tarde, um delegado foi até lá para verificar se isso de fato ocorreu. A síndica do prédio já registrou um boletim de ocorrência. Agora à noite, o advogado Danilo Garcia, que representa a Nájila, divulgou uma declaração dela registrada em um cartório de São Paulo. No documento, Nájila reitera que sofreu os crimes de estupro e agressão praticados por Neymar. Afirma que tem amplo material probatório sobre as agressões sofridas. No fim, Nájila afirmou estar ciente de que, caso a declaração não seja a expressão da verdade, responderá criminalmente por infração do Código Penal. A TV Record divulgou agora à noite a continuação da conversa entre Neymar e Nájila Mendes de Souza em 16 de maio, dia seguinte ao suposto estupro. Logo depois de ela dizer que vai dormir, Neymar diz que chegará ao hotel em 15 minutos. A conversa é interrompida e retomada, aparentemente, depois do encontro no hotel em que Nájila bate em Neymar. A conversa tem alguns trechos a menos, mas acaba nervosa. O jogador diz que, independentemente do que Nájila fez, ele a perdoa e diz para ela ficar bem. E para mandar mensagem se precisar. Nájila responde dizendo que quer apenas ir embora. Em seguida, ela manda uma foto das nádegas dela e pergunta se ele se lembra de tudo o que aconteceu no dia anterior. Ele responde que, óbvio que sim. Mais adiante na conversa, Neymar diz que ela foi culpada pelas marcas também porque pedia mais. Nájila responde com uma pergunta: tá doido? E afirma que pediu para Neymar parar e que ele até pediu desculpas. A conversa termina com Nájila nervosa, dizendo que Neymar sabe muito bem o que fez e como a tratou, que lá no fundo ele sabe o que aconteceu e que espera que ele nunca sinta metade da angústia que ela sentiu nessa viagem. Depois dessa mensagem, Neymar não responde mais. A seleção masculina venceu o amistoso contra o Catar, mas perdeu Neymar. Eram 17 minutos do primeiro tempo. A seleção chegava ao primeiro gol contra o Catar
marcado por Richarlison de cabeça, e a torcida vibrava no estádio. Mas no recomeço do jogo, a contagem do torcedor só chegava a 10 e não 11 jogadores brasileiros em campo. Ainda na comemoração do gol, o Neymar veio aqui para o banco de reservas da seleção. E quando se sentou nesta posição e tirou a chuteira do pé direito, percebeu que ele já estava inchado e que a situação era grave. Enquanto era atendido pelo médico, Neymar chorava copiosamente e foi para o vestiário sem conseguir apoiar o pé direito. 2 minutos antes, na entrada de Madibo, ele torceu o tornozelo. Em cena semelhante à que vivenciou no início do ano pelo Paris Saint-Germain e que o afastou por 3 meses. Enquanto a seleção fazia mais um gol sobre o Catar com Gabriel Jesus, Neymar era levado a um hospital para fazer exames. Lá recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que já tinha se solidarizado com o jogador na manhã de ontem. O rompimento de 2 tendões determinou o corte dele da Copa América. A primeira lesão grave de Neymar, também no Brasil, o tirou da Copa do Mundo de 2014. Depois vieram 2 fraturas no 5º metatarso do pé direito ano passado e em janeiro deste ano. Só conseguiu voltar a jogar no fim da temporada pelo Paris Saint-Germain. E quando buscava entrar em forma em Teresópolis com a seleção, machucou o joelho. Mas foram só 2 dias de inatividade. Começou o jogo de ontem com a velha assinatura de dribles e gingados. Tinha recebido o apoio da torcida, que trouxe cartazes e mensagens ao craque, que é acusado por uma mulher de estupro. Hoje deixou o hotel em Brasília, acompanhado do pai. Na terça-feira, o técnico Tite tinha falado sobre a importância de Neymar para a seleção. Tecnicamente, ele é imprescindível, sim. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja o posto. Até a estreia na Copa América, Tite tem mais 8 dias para provar que é possível ser campeão sem Neymar.